E aí, gente? Legal? Olha só, nesse vídeo eu vou falar um bocado sobre a minha percepção do que significa olhar para os conteúdos que a gente carrega na nossa mente, na nossa consciência, e qual o valor disso. Tá? E vou fazer algumas pontes com esses estudos arquetípicos que eu faço. Então, olha só, quando a gente se propõe a olhar para a consciência, eu entendo de verdade que a gente não tem como explorar a consciência sem a gente olhar para dentro da gente mesmo, da gente mesma. Tá? O que é muito diferente da ciência. Né? A ciência, ela tem uma série de padrões de olhar, mensurar, medir, especificar, entender padrões daquilo que é observável no mundo externo. Quando a gente explora a consciência, esses são elementos que a gente traz como condições da gente ir soltando aspectos, pontos de vista, julgamentos, inclinações, tendências, paixões que afetam a nossa percepção de realidade. Ou seja, olhar a consciência, eu entendo que ela segue essa premissa. Para que a gente possa realmente olhar a consciência, a gente tem que entender que a forma como a gente interage com a realidade, ela tem um filtro de como que a gente pensa, como que a gente sente, como que a gente reage aos eventos do mundo, com os nossos pontos de vista fixos, e a gente tem vários deles, com os nossos julgamentos, com emoções anexadas, e muitas coisas que a gente carrega e que afetam a nossa percepção de realidade. Então, nesse sentido, trazendo essa linguagem arquetípica da astrologia, a gente já vai entrar daqui a pouco, na semana que vem, com o Sol em Virgem. Tá? Então, a temporada virginiana vai começar na semana que vem e eu vou trazer essa ponte. Eu estou preparando um texto sobre Virgem e quando for o dia do Sol entrar em Virgem, eu solto esse texto. Mas uma das características de Virgem é que Virgem tem a ver com ciência, tá? Tem a ver com esse olhar detalhista, meticuloso, confiável, de uma realidade pragmática. Tá? Tem muito mais, mas no ponto desse vídeo é isso. O oposto complementar de Virgem é Peixes. E Peixes, ele leva para essa dissolução, esse espaço real da consciência, onde tudo é parte de uma grande unidade. Então, o arquétipo pisciano, ele traz realmente essa experiência. Agora, olha que interessante essa observação dentro desse contexto da exploração de consciência. Uma das maneiras muito interessantes da gente olhar para esses arquétipos complementares na astrologia é a gente entender que muitas das chaves de alguns arquétipos, de alguns signos, estão no oposto complementar. Então, Virgem, por exemplo, ele traz essa característica também de uma espiritualidade que ela está pulsante ali, mas que vai se expressar de uma forma mais plena, mais madura, quando chegar em Peixes. Tá? Agora, observa o seguinte, sem essa base, dessa raiz, dessa relação com o mundo perceptivo, palpável, a sombra pisciana é que é o delírio. Então, o mundo é do jeito que é, porque eu estou imaginando que ele é, e assim ficou. Ou seja, ele se torna um mundo de fantasia. E como a gente está, por esses anos todos, acho que já faz mais uns 12 anos, que Netuno, que é o regente de Peixes, está passando por Peixes, então a gente tem
esses fanatismos religiosos exacerbados, a gente tem essa horda de gente negando a realidade, a gente tem uma legião agora de terraplanistas, né? Então a gente nem dialoga muito porque não tem espaço, né? A pessoa está numa realidade tão inventada que ela perdeu a conexão com a realidade. Tá? Então, assim, quando a gente está falando dessa criação de realidades, eu estou falando aqui do arquétipo do criador, tá? Dentro dessa linguagem junguiana que eu estudo. E quando a gente se apropria dessa percepção de que, ok, é no meu mundo que eu posso trabalhar. E quando eu realmente mudo os conteúdos em mim, genuinamente, a vida pode se apresentar diferente para mim. E eu entendo de verdade que isso é arte e isso é ciência. Isso é a gente ter um olhar presente, maduro, com o que de fato a gente experimenta, com o que de fato a gente sente, com o que de fato a gente percebe, e ter ferramentas para ir transformando, para ir mudando crenças, pontos de vista, padrões de realidades. E, obviamente, quando a gente é assessorado por ferramentas que ajudam a gente, aí o caminho fica mais fácil, né? Eu, por exemplo, uso muito EFT, que é uma versão psicológica, emocional da acupuntura, para lidar com sentimentos, crenças e pontos de vista e emoções baseados no passado, e barras de Axis, que é uma ferramenta simples e muito poderosa para a gente também liberar essas camadas que atrapalham a nossa relação com o universo mágico que é a vida, né? A vida é um milagre, né? Você é um milagre, eu sou um milagre. E é óbvio que a gente tem essas muitas camadas de uma profunda separação de realidade, só que é muito importante a gente estar honrando o ponto que a gente está na jornada. Caso contrário, é delírio. Caso contrário, é auto-engano. Beleza? Então, queria trazer essa perspectiva hoje e seguimos nos falando. Valeu? Abraço para vocês. Um abração, boa semana aí. Até.